Seria a teoria da conspiração mais escancarada e confessada do planeta. Quem vai? Diga lá, Amanda. A gente já pode trazer o... Rodrigo Constantino tá ok? Opa, Constantino com a gente na área, vamos lá. Constantino e Amanda, tudo bem com você? Tudo ótimo, Amanda. Seja bem-vindo, é um prazer ter a sua participação aqui no Opinião no Ar. Eu conversei com alguns professores de relações internacionais hoje para tentar entender a origem do conceito de globalismo e essa distinção em relação à globalização, que eu sei que você faz, gostaria até que você expusesse depois aqui a sua teoria. Mas eles me disseram que basicamente esse conceito de globalismo não existe nas relações internacionais, não é um conceito consagrado nas relações internacionais, pelo contrário, é um conceito criado, uma palavra consagrada para fins políticos e que seria uma maneira intelectualizada de validar uma teoria da conspiração. Na verdade, essa teoria que fala dessas organizações, dessas instituições supranacionais, como a ONU e outros lugares, e que financiariam, de grandes capitalistas, que financiariam pautas progressistas, de LGBT, ecologistas, abortistas. Tudo isso faria parte de uma grande conspiração, uma espécie de clube de homens ricos para impor essa pauta progressista sobre os conservadores, pobres conservadores de sociedades ocidentais. Eu queria saber como você responderia a essa crítica e, claro, essa distinção que você faz entre o globalismo, o suposto globalismo e a globalização. Perfeito, Amanda. Vamos lá, Seria a teoria da conspiração mais escancarada e confessada do planeta. O escritor H.G. Wells, lá atrás, décadas atrás, falava já de uma espécie de governo mundial. Os socialistas, e ele era um deles, sempre flertaram com essa ideia. A União Europeia, ela tem muito disso, Ela foi criada ali por franceses e tudo que tinham como conceito básico esse controle de cima para baixo por meio do Estado. E a Renata colocou muito bem, A globalização é algo muito saudável, desejável, ela vem de baixo para cima. É análoga ao livre mercado dentro de um país, enquanto que o globalismo seria análogo ao capitalismo de Estado, ou seja, essa visão dirigista, onde os burocratas e os políticos é que comandam as coisas. Então não me causa muito espanto que os diplomatas tratem com certo desdém e desprezo os conceitos de globalismo, Mas ele é bem real, sim, ele tem avançado. Ele deposita muito poder nessas entidades supranacionais, como ONU e OMS e tudo, e acho que na pandemia ficou muito claro o perigo disso, Quer dizer, a OMS controlada por um sujeito acusado de corrupção, um marxista revolucionário da Etiópia, que é o Tedros Adhanom, comandando o show de uma entidade que virou uma espécie de puxadinho da ditadura chinesa e impondo aos países regras que não são científicas. Então, isso ficou mais claro e impossível depois da pandemia. Se alguém ainda falar em tese conspiratória e tudo, é porque não está muito atento ao que está acontecendo no mundo. Veja que o Roger Scruton, um grande filósofo britânico que faleceu aí recentemente, o último livro que ele escreveu foi exatamente sobre isso, e a favor do Brexit, que a mídia costuma tratar como algo de pessoas tacanhas, ressentidas. Não, ele era um grande filósofo, conservador, refinado, e ele defendia o conceito ali de oikofilia, que é um termo que vem do grego que diz amor ao lar. Então, as pessoas mais ligadas ao liberalismo clássico, ao conservadorismo, elas têm muito apreço ao conceito de nação, de povo, que tem ali algumas coisas culturais e tradicionais, históricas, que definem aquele próprio povo e os unem, em prol de algum denominador comum. Os globalistas querem acabar com tudo isso. Eles são mais ou menos como Obama, cidadão do mundo, cosmopolitas, liberais progressistas, e eles têm um certo desprezo por aquilo que emana do povão. É mais ou menos isso. Rodrigo, antes mesmo da Revolução Russa, em 17, já em 1915, o Lenin já falava de algo como os Estados Unidos do mundo. E se você for olhar aqui o texto da Internacional Comunista de 36, está lá: a ditadura só pode se estabelecer por meio de uma vitória do socialismo em diferentes países ou grupos de países, depois do que as repúblicas proletárias deverão se unir federativamente às que já existem, e esse sistema de uniões federativas vai se expandir até a formação de uma União Mundial de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Obviamente que o comunismo hoje, o socialismo tem uma cara um pouquinho diferente, Silvio? E o mundo é comandado por capitalistas, Só para deixar claro. Bom, mas a gente não vê uma o socialismo e o comunista. comunismo hoje, eles se transformaram nessa coisa progressista, Então eles trabalham por um outro caminho. Eles atingem basicamente o mesmo objetivo. Comandado por grandes capitalistas que ganharam dinheiro como o próprio Barack financeiro. Obama, que fica bem numa propaganda de margarina ou vendendo sabonete, mas não para comandar a maior economia do planeta. Rodrigo, aproveitando um pouco o gancho do que você colocou agora há pouco, eu queria a tua avaliação sobre blocos econômicos. Por exemplo, o Mercosul, na minha opinião, já nasceu fracassado e hoje não há mais sequer razão para existir. Mas, sobretudo, como você falou do Brexit, também em relação à União Europeia, queria te ouvir.
Perfeito, Silvio. Em relação ao comentário da Amanda, né, de que os capitalistas controlam o mundo, são os metacapitalistas que incomodam justamente os liberais e os conservadores, mas não a esquerda. O Jorge Soros é o grande especulador e financiador, ao mesmo tempo, dos movimentos mais radicais à esquerda, mundo afora. O Lacombe cita bem aí a Comintern, a Internacional Socialista, né? O Marx já dizia, proletários do mundo todo univos. O Stalin é que trouxe o aspecto nacionalista para dentro da União Soviética, e nesse aspecto tornou ali o Império Soviético indistinguível do nacionalsocialismo de Hitler, né, e companhia. Então, mais uma coisa que tem muita desinformação, como se fossem opostos e são muito parecidos. Sobre os blocos comerciais, Silvio, você está perfeito na sua premissa, na minha opinião. Eu mesmo chamava o Mercosul de uma grande camisa de força ideológica. Colocaram até a Venezuela para dentro, que não atendia ao critério de democracia, né? Todo mundo percebe isso, e aquilo ali passou a ser um risco para as empresas nacionais. Eu brincava que na globalização você tem basicamente duas opções: você virar rabo de baleia, seguir na crista da onda da globalização e praticar acordos comerciais com o mundo inteiro, e isso é benéfico para os países, ou você ser cabeça de sardinha, que é você liderar um grupo menor e com esses conceitos assim mais protecionistas, mais fechados, né? O Brasil do PT, na época do Mercosul, ele inovou, ele virou o rabo de sardinha, né? Ele deixou o Mercosul, comandado por países bem menores, abusarem do nosso país e das nossas empresas e das estatais. Quem lembra da Bolívia, da Argentina, né? Aproveitando ali essa condição para explorar Petrobras, ativos nossos, e o Brasil nada fazia na época. Então eu concordo 100%, dependendo do bloco comercial, ele é muito mais uma marra e um obstáculo do que algo que vai promover a globalização. A União Europeia, todo mundo fala, globalização. Não, você tinha ali documentos de milhares de páginas para dizer como é que pode vender banana de um país para o outro, sem falar de um assunto que ninguém falou aqui ainda, de imigração. Foi uma das coisas que mais pegaram ali, né? Porque queriam o quê? De Bruxelas comandar quanto cada país vai ter que aceitar de imigração. Isso aí feriu o âmago da soberania nacional. Os ingleses não gostaram muito da ideia e acredito eu com toda a razão. E a gente sabe como está tomada a periferia de Bruxelas.